Como manter a unidade da igreja? Gostaria de compartilhar com você uma mensagem de Deus a respeito desse tema. A Igreja de Deus na Terra, ela precisa ser unida. Nós vamos ver que Jesus orou pela unidade e o apóstolo Paulo nos deu orientações de como manter essa unidade que foi feita, inclusive, pelo Espírito Santo. Gente, todos nós sabemos da importância da unidade. Lembrando que unidade não significa você ser igual, idêntico, a mesma coisa que o outro. Unidade é pessoas diferentes trabalhando juntos com seus dons e talentos diferentes rumo ao mesmo propósito, rumo ao mesmo objetivo. Isso é unidade. É um ambiente composto por pessoas diferentes, mas tem o mesmo propósito, tem um propósito em comum. Então, trabalham juntos para alcançar isso. Você vê isso na família. A família, para dar certo, precisa estar unida. Agora, o marido, ele é homem, a esposa é mulher, os filhos são crianças, jovens, e quando chega a ser adulto, vão formar suas famílias. Na verdade, a unidade da família está no fato de o homem, mesmo com suas diferenças, saber trabalhar, agir, se relacionar, lidar com a mulher. E a mulher, mesmo com suas diferenças, saber trabalhar, agir, lidar com o homem. E os dois adultos experientes, com conhecimento adquirido até então, saber como educar, lidar no seu relacionamento em conjunto com os filhos, com o intuito de a família quer ser feliz, a família quer ter sua provisão suprida, proteção, seu momento de lazer, e qualquer que seja o objetivo que uma família tenha, para que se alcance esse alvo objetivo, é necessário a participação de todos, a contribuição de todos e por isso estarem unidos, mesmo diferentes, mas sabendo respeitar os limites, as diferenças e por aí vai. Da mesma forma, é uma empresa, qualquer que seja a empresa, grupos diferentes, pessoas diferentes, com ideias, sentimentos, personalidades, ações e reações diferentes. Mas quando você entra em uma corporação, quando você entra em alguma instituição para contribuir, você precisa se focar no que vocês têm em comum, se focar no que vocês têm de semelhante, se focar no objetivo da empresa, no alvo, no propósito e usar seus talentos junto com seus colegas de trabalho para alcançar esse objetivo. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. E é muito difícil. Onde tem pessoas reunidas, onde tem pessoas juntas, é muito difícil o trabalho dar certo se não tiver unidade. Da mesma forma, a igreja se divide por falta de unidade. A igreja tem muitos problemas por falta de unidade. A igreja não cresce espiritualmente por falta de unidade. A unidade é a base para que qualquer instituição ou grupo de pessoas possa dar início e dar certo no seu projeto. Por isso que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, você leia, ele aqui está passando os seus últimos momentos com seus apóstolos, os futuros líderes da igreja, os futuros primeiros líderes da igreja. Líder no sentido de eles vão cuidar, eles vão pastorear, eles vão guiar, eles vão orientar a igreja do Senhor na terra. Então Jesus, ao saber que está prestes a sair do mundo, ele ora pela unidade desses homens. Porque a igreja vai começar, a igreja vai dar início. E se começar desunida, não vai para frente. Então Jesus ora por unidade. É como se fosse o seguinte: você na beira da morte, você sabendo que está prestes a partir dessa vida, qual seria o seu último desejo? Não é interessante isso? É basicamente isso que está acontecendo aqui. Jesus vai ser julgado, preso, torturado e morto e vai para a presença do Pai. Então ele está se despedindo. A última oração de Jesus nesse momento, antes do seu julgamento, foi que eles sejam unidos. Veja como Jesus vê a importância da unidade dos seus discípulos, da sua igreja.
Para quem não sabe, né, a igreja de Jesus só teve início após a morte dele. Em Atos 20, se eu não me engano, versículo 22, Paulo diz que a igreja foi comprada com sangue, ou seja, quem morreu na cruz foi Jesus. Então, após a morte de Cristo, após o seu derramamento de sangue na cruz, a igreja foi comprada. Por isso que o Novo Testamento só dá início a partir de Atos 2, porque Jesus morreu, ressuscitou para poder dar início à igreja e assumir ela de forma espiritual. Então ele levanta homens para poder continuar o trabalho, ok? Tudo bem. Em João capítulo 17, olha o versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Eu estou lendo o versículo 1 para você saber que esse momento aqui é uma oração. Capítulo 17 todo é uma oração de Jesus. Na teologia, isso aqui é chamado de oração sacerdotal. Mas, enfim, eu quero chamar a atenção para uma coisa interessante. É muito comum, geralmente, quando estamos reunidos com a igreja, alguns irmãos que vai ministrar a oração dizer bem assim: vamos baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos, porque vamos orar. Jesus aqui olhou para cima e levantou a cabeça. Entende, gente? Então não existe uma regra. Deus só ouve oração se for de olhos fechados e cabeça baixa. Não é isso não. Deus só ouve oração se for de joelho, se for deitado no chão. Não, entende? Jesus aqui orou em pé, de olhos abertos e cabeça levantada. Entendeu? Totalmente o contrário dessas regras que às vezes a gente adquire sem perceber, né? Só queria chamar a atenção que aqui é um momento de oração. Jesus está falando com Deus. Jesus falando com Deus, olha o que ele menciona em sua oração, versículo 11. Olha o que ele vai dizer: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Eles quem? Jesus está orando a favor de quem? Eles são os apóstolos, tá? Judas aqui já tinha saído, a ceia do Senhor já tinha acontecido, agora ele está tendo essa oração de despedida para poder ser entregue, julgado e morto. Então ele está orando por seus discípulos, os apóstolos. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Jesus ora para que seus discípulos sejam um, unidade, união. E qual é o modelo, qual é o exemplo a ser seguido de união? Jesus e Deus. Jesus e Deus têm o mesmo propósito. Jesus e Deus têm o mesmo comportamento. Jesus e Deus têm o mesmo objetivo. Jesus e Deus não brigam, não se desrespeitam, não se desvalorizam. Jesus e Deus não fica um falando mal do outro. Entendeu, igreja? Entendeu? É essa unidade que Jesus está orando por seu povo. Para de fofoca, para de maledicência, para de inveja, para de se incomodar com o talento do irmão, pelo fato dele ser bem-sucedido no que faz. Para de ficar procurando defeito no outro. Vai ajudar. E se de fato você identificar o pecado de alguém, é para você ajudar ele a se arrepender. E não está falando mal do irmão, gente. Jesus orou pela unidade da igreja. Temos que ser unidos, nos tratar com respeito, mesmo em momentos de pecado, mesmo em momentos de discordâncias sobre opiniões, temos que fazer como Jesus faz com Deus e como Deus faz com Jesus. Como? Respeitosamente. Não que haja discordância entre Deus e Jesus, não é isso. Mas o ponto é, olha o quanto que Deus ama Jesus, o quanto que Jesus ama a Deus. Olha o quanto que Deus respeita Jesus e o quanto que Jesus respeita a Deus. Olha o quanto que Deus glorifica Jesus e o quanto que Jesus glorifica a Deus. É isso que temos que fazer uns com os outros. Ter esse respeito, essa reverência, esse cuidado com o nosso próximo, ok?
Então Jesus está orando, pedindo a Deus, Senhor, ajuda-os para que eles sejam um, como nós somos, que eles sejam unidos, como nós somos. E ele continua essa oração. Até o versículo 19, Jesus está orando apenas por eles, seus apóstolos, primeiros discípulos, que darão início à igreja. Serão os primeiros pregadores da igreja, tá? Mas olha o versículo 20. Minha oração não é apenas por eles. Opa, existe outro grupo de pessoas que Jesus vai orar. Quem são eles? Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Aí tem gente que pega esse versículo e fala bem assim, olha, Jesus está orando por nós. Não. Presta atenção. Rogo também por aqueles, futuro, que crerão em mim, olha o verbo no futuro, crerão em mim por meio da mensagem, tem versão que vai dizer da palavra deles. Quem é esse deles aqui? Esse deles, no qual Jesus se refere, é os apóstolos. Então, se você crê em Jesus, mas não foi por meio da palavra dos apóstolos, sinto lhe dizer, Jesus não está orando por você. Por isso, eu recomendo a você, duvide da sua fé. Como assim, Joás? Você crê em Jesus, é por isso que você está assistindo esse vídeo. A não ser que você seja apenas um crítico que queira procurar defeito ou um simpatizante, admirador da pregação. Mas enfim, né? Suponhamos que você é um cristão, crê em Jesus, lê a Bíblia, beleza. Mas se a sua fé em Jesus não está fundamentada na pregação dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, você ainda não é cristão, infelizmente. Por isso que Jesus está sendo bem enfático aqui. Eu oro também por aqueles que crerão em mim, mas por meio da pregação dele. Por quê? Olha, assim que a igreja começou, surgiu falsos pregadores. Desde que a igreja começou, isso existe. Surgiu falsos pregadores, falsos evangelhos. Você vê isso claramente em Gálatas, capítulo 1. Paulo chega até a dizer assim, ainda que um anjo de Deus pregue um evangelho diferente, amaldiçoa que isso não é de Deus não. Está lá em Gálatas 1, 6. Porque os Gálatas estavam abandonando o evangelho que eles aprenderam do apóstolo Paulo para seguir outra doutrina. Aí o que temos que fazer, gente? Leia cada livro do Novo Testamento, que ali está a doutrina dos apóstolos. Leia e entenda para saber se a sua fé está fundamentada realmente no que está ali. Tem muito pregadorzinho, Deus mandou dizer, recebi uma revelação, vou jogar uma profecia aqui, e traz coisas da imaginação dele. E se for revelação, não é de Deus. Aí como é que você sabe, José? Porque o que ele fala contradiz o que os apóstolos disseram. Como é que pode ser de Deus, gente? Vamos parar de ser menino na fé, ok? Senta seu quadril na cadeira, leia a sua Bíblia. E, para te ajudar, olha só, aqui eu ensino cada livro do Novo Testamento. Eu leio, eu não imagino, eu não invento. Eu leio cada capítulo, cada versículo, explico cada palavra, para não restar dúvida. Isso já vai ajudar você. Então não perca tempo, se inscreva no canal e aproveite os conteúdos aí. Muito bem, Jesus não está orando por todo mundo, existe um grupo específico. Eu oro por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. E essa mensagem, essa palavra dos apóstolos foi registrada no que hoje chamamos de Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Aí Jesus continua dizendo bem assim, olha o versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que nós vamos estar em Jesus e em Deus? Crendo em Jesus por meio da mensagem dos apóstolos. Então cuidado, porque hoje na internet todo mundo é pregador, todo mundo é teólogo, todo mundo é professor da Bíblia. Por isso que eu decidi entrar nessa bagunça aí, justamente para quê? Não foi só para dar aula, foi para incentivar você a você ler e você estudar. Você, não confie em mim, não confie em mim, verifique
Abra a sua Bíblia e eu justamente dou dicas de como você ler e entender para não se deixar ser confundido e enganado. Porque não adianta a gente ficar só nessa mensagenzinha, aulazinha, você vai ficar confuso, porque é um monte de gente, um monte de interpretação, um monte de entendimento. Quem está certo? A Bíblia está certa. Agora, cabe a você ir lá, ler e entender que vai dar certo. A palavra foi escrita para ser compreendida e não, confusa. Você vai conseguir. Acompanhe os conteúdos aqui que você vai pegar o jeito. Para que todos sejam Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só coisa linda, maravilhosa, né? Já pensou se todo mundo que crê em Jesus, já pensou? Pense comigo, ó. Todo mundo que crê em Jesus, católico, espírita, adventista, presbiteriano, assembleano, vamos lá, batista, que mais eu poderia citar aqui? Não vou falar mal não, tá? Eu só estou citando aqui. Todos esses grupos aí, a igreja que eu faço parte, a Igreja de Cristo, os Mormons, vamos lá, as Testemunhas de Jeová. Já pensou se todos esses grupos aí, todas essas pessoas que lê a Bíblia e diz que crê em Jesus, fizesse esse compromisso? Vamos lá, eu creio em Jesus, mas agora eu quero saber quem é o Jesus bíblico. Eu quero ler o texto dentro do seu contexto e identificar como Jesus é, o que ele realmente fez, o que ele realmente ensinou, o que ele realmente mandou. Já pensou? Se todo mundo decidisse fazer isso, não, eu creio em Jesus, mas eu quero ser fiel àquilo que está revelado nas Escrituras. É a palavra de Deus, então vamos lá. Texto dentro do contexto para identificar quem é Jesus, como ele é, o que ele fez, o que ele ensinou, o que ele mandou. Vou crer nisso e obedecer. Gente, aí vai ter só uma igreja. Muitas vão fechar, né? A maioria vão fechar porque a maioria nem igreja, mas é um clube social, é um treinamento de coach, é uma terapia para você massagear seu ego, é um momento de lazer de final de semana. Até muita igreja deixou de ser igreja já, né? Então, se todos eles decidissem, não, vamos ver o que a Bíblia realmente diz, respeitar o seu texto dentro do contexto e vamos depositar. Aí isso aqui ia acontecer. A maioria das igrejas iam fechar, muitos que dizem ser cristão iam abandonar aqui e iam dizer, não, isso aí não é para mim não quero não. Né? Porque quando você percebe algumas orientações de Jesus, você tem que abandonar o pecado, entende? Você tem que se arrepender, você tem que entender que você tem um lado mal que tem que ser combatido. E tem gente que não quer. Tem gente que quer viver no pecado e ser salvo ao mesmo tempo. É complicado, é um pouco difícil. Por isso que Jesus falou, ó, se todos eles que crerem em mim for por meio da mensagem dos apóstolos, aí o mundo vai saber que Deus enviou. Porque imagine, uma só igreja, uma só mensagem, um só Senhor, e em todo lugar no mundo eles creem, ensinam e fazem a mesma coisa. Se isso acontecesse, as pessoas do mundo iam olhar assim e dizer, não é possível. Realmente Deus é real e enviou seu Filho ao mundo, porque o comportamento dessas pessoas testifica isso. Infelizmente não é assim, né? Que pena. Mas essa foi a oração de Jesus. Então, o que fica para nós é, eu creio em Jesus, você crê em Jesus, mas a fé que eu tenho e a que você tem é baseado em que mensagem? Porque se não for baseado na mensagem dos apóstolos, estamos perdidos. Entendeu? Estamos perdidos. Muito bem, então vamos estudar. Abre a sua Bíblia, leia o livro todo para compreender a mensagem completa. Entendido isso, a respeito de unidade, Jesus orou pela unidade antes de morrer. Esse foi o maior desejo e pedido de Jesus. Mas o que fazer para manter a unidade? Como manter essa unidade? O apóstolo Paulo, ele ensina sobre unidade no livro de Efésios. Por quê?
O livro de Efésios foi mandado para uma região em Efésios, né, onde tinha judeus e gentios. E como sabemos, os judeus e gentios eram inimigos mortais. Um queria acabar com o outro. No sentido assim, não quero mais da parte dos judeus, não me envolvo de jeito nenhum com outras nações, tá? Só que a pregação do evangelho foi pregada tanto para judeu como para quem não é judeu. E dos dois lados se converteram e entraram na igreja. E aí começou a confusão. Então, no livro de Efésios, não que necessariamente eles estavam brigando, se dividindo, muito provavelmente, bem, porque Paulo vai dizer para conservar a unidade. Então, muito provavelmente eles estavam unidos, mas estavam começando a se arranharem, ter desentendimento pesado. Por quê? Se você ler o livro de Efésios, quando nós estudarmos o livro de Efésios, você vai ver que no capítulo 1 e capítulo 2, Paulo está mostrando como judeu e gentios são salvos na igreja. Porque os judeus ficavam sem entender. Como é que os gentios vão ser salvos se eles não conhecem Deus, não conhecem a lei de Deus? Aí Paulo vai explicar como é que foi isso. Por meio da cruz, Jesus aboliu a lei, perdoou os pecados, mas instituiu o seu evangelho, a sua mensagem, que abrange tanto judeu como gentio. Por meio da morte de Jesus, Deus escolheu os dois e colocou em uma família só, chamada igreja. Então agora a orientação que os dois povos seguem é o evangelho. Então Paulo explica isso, capítulo 1, 2 e 3. Quando chega no capítulo 4, ele vai dar orientações de como proceder. Agora que Deus, por meio de Jesus, uniu pessoas diferentes, crenças diferentes, culturas diferentes, posições na sociedade diferente. Agora que Deus uniu todos os povos em um lugar só, como é que a gente faz para dar certo? Aí Paulo dá essa orientação. Vamos ver? Olha o capítulo 4, versículo 3. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Façam todo esforço para conservar, manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Espírito fez a unidade, juntou as pessoas em um lugar só. Olha o trabalho aí da divindade, né? O Espírito juntou as pessoas em um lugar só. Cabe nós agora fazer todo o esforço para manter essa unidade. Gente, tem que ter esforço. A gente vai ler aqui as orientações e tem que ter esforço. Tem gente que faz questão de dividir a igreja com suas más palavras, seus maus comportamentos, não estuda a Bíblia direito, fica com suas más interpretações, induzindo os irmãos ao erro. Vamos ter cuidado. Vamos ver as orientações. Ó. Capítulo 4, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, porque Paulo, quando escreveu aqui, estava preso, né? Como prisioneiro no Senhor, e o que ele quer dizer com isso? Olha, gente, eu sou tão fiel a Jesus, eu sou tão dedicado, que eu acabei sendo preso. Eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão dessa doutrina, prefiro ser preso e morto. É por isso que ele está dizendo isso. Olha, veja meu exemplo. Sou prisioneiro no Senhor. Por causa dele, eu fui aprisionado. Perdi meu direito de ir e vir, perdi minha liberdade, perdi meu conforto. E eu não abro mão da minha fé nem dessa doutrina. Por isso que ele está dizendo, eu tenho autoridade para exigir de vocês o que eu vou exigir agora. Ó. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vamos entender? Primeiro, o que quer dizer viver de maneira digna? Imagine um nutricionista. O nutricionista ensina você como se alimentar bem, como você escolher alimentos apropriados ao seu corpo, suas necessidades, para manter sua saúde. Mas esse nutricionista é alcoólatra, viciado em cigarro, guloseimas, come super mal. É nutricionista, mas ele não vive de acordo com a dignidade de sua função. Não combina. Não está de acordo, isso não é digno. Entende? É como, por exemplo, vamos ver,
Pense em qualquer profissão, gente, qualquer profissão. Você é um médico, eu não estou conseguindo pensar em outra coisa a não ser na área de saúde, né? Mas você é um médico você é um cirurgião do coração. Imagine você entrar na mesa de cirurgia alcoolizado ou drogado para fazer uma cirurgia do coração. Vai dar certo isso? Não convém. Esse médico não está agindo com dignidade. Então Paulo está dizendo o seguinte, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Vocês receberam uma vocação. A pregação do evangelho é Deus chamando você. Eu recebi o chamado de Deus. Foi, quando você ouviu o evangelho, foi Deus te chamando. Te chamando para quê? Para o arrependimento, para viver como Cristo viveu. Então você tem que viver conforme essa vocação. Você tem que viver conforme esse chamado. Todo cristão tem um chamado. O chamado de ser como Cristo. O chamado de se arrepender, de seguir o ensino de Jesus, viver como ele viveu. Se você diz que é cristão e vive como as pessoas do mundo, você não está vivendo de forma digna a vocação que você recebeu. Entende? Eu sou professor, mas eu emburreço os alunos. Você não está agindo de forma digna da vocação que você tem. Entende? Eu sou cristão, mas vivo como as pessoas do mundo. Não está vivendo de forma digna da vocação que você recebeu. Essa é a ideia. Vivam de maneira digna da vocação que receberam. E como é, Paulo, que se vive assim? Olha o versículo 2. Sejam completamente humildes. Sejam completamente humildes. Geralmente as pessoas que não são convertidas, não têm Deus, se apegam a esse mundo, à aparência desse mundo, ao dinheiro, ao sucesso, à prosperidade, a esses tipos de coisa, e se tornam pessoas altivas, orgulhosas, soberbas, se acham melhores, maiores, pisam nos outros, roubam, traem. O humilde não faz isso. O humilde prefere perder, o humilde prefere ser o pequeno, o humilde prefere ganhar pouco, a ter que pecar para conseguir alguma coisa. Ser humilde é você agir como sendo pequeno. Necessariamente você não é pequeno. Você pode ser empresário, você pode ser rico, mas você age como se fosse pobre. Você age como se fosse inferior. Paulo em Romanos até fala bem assim, que eu acho interessante. Tratem todos como sendo superiores a você. Essa é a dica de como ser humilde. O que é ser humilde? É eu tratar todo mundo como sendo superior a mim. Se você é superior a mim, eu não vou desrespeitar você. Eu não vou gritar com você. Eu não vou ofender você. Eu não vou falar mal de você. Porque você é superior a mim. Esse meu comportamento é de humildade. Na igreja, todo mundo tem que se tratar desse jeito. Completamente humilde. Parar de querer pisar no irmão, gritar com o irmão, atacar o irmão, ofender. Ops, não. Respira fundo. Se acalme. Respeite seu irmão. Seja completamente humilde. Olhe para ele como alguém superior a você. Haja como se você fosse algo pequeno, inferior. Não é, mas como se fosse. Porque nós temos dentro de nós essa tendência de grandeza, de querer passar por cima das pessoas, de querer provar que somos bons, os melhores. Isso só causa divisão. Porque você vai despertar isso no outro, e no outro, e no outro. Imagine todo mundo querendo provar que é o melhor do mundo na igreja. Vai dar guerra. Mas se todo mundo quiser mostrar que é humilde, aí vai dar paz, vai ter unidade. Sejam completamente humildes e dóceis. O que é uma coisa doce, gente? O que é uma coisa doce? Uma coisa doce é um chocolate. Uma coisa doce é uma bala, é um bombom. Uma coisa doce é um doce de leite. Não tem aquele doce de leite que vovó fazia? Tô lembrando da minha avó agora. Gente, minha avó fazia um doce de leite que ninguém no mundo faz não. É aquele que é comum, né?
que parece um cuscuz molhado, né? Nossa, eu comia devagarzinho assim. Que gostoso. Eu comia assim. Eita, que eu me acabava. Gostoso. Isso é ser doce. Nós temos que ser dóceis. A ideia é a mesma, tá? Até no original, no grego. É até dessa palavra que surge o termo docência. Docência quer dizer ensino, né? Docência é ensino. E é da mesma raiz da palavra doce, que quer dizer o quê? Quem ensina, quem orienta tem que ser doce. Não adianta gritar, não adianta forçar, não adianta bater. O instrutor, o orientador, ele tem que ser doce, né? Por isso que você vê em Mateus capítulo 12, dizendo que Jesus foi o mestre profetizado como aquele que não gritaria, não ia forçar as pessoas a aceitarem a mensagem dele, mas ia ser humilde, dócil e manso. Está lá em Romanos 12. Então seja dócil. É aquela coisa o seguinte, como é que as pessoas se sentem depois que falou com você? As pessoas se sentem melhores ou piores? Qual é o clima que você provoca depois que você abre a sua boca? Você promove a tranquilidade ou a agitação? Você promove a unidade ou a divisão? Você promove a amizade ou a inimizade? Você promove o amor ou o desamor? Você promove a alegria ou descontentamento? Essa é a ideia, gente. Nós precisamos manter a unidade da igreja, porque o Espírito nos uniu nela. E uma das formas de fazer isso é cuidado quando você for abrir essa boca. Muitos problemas acontecem porque tem irmãos que perdem a oportunidade de ficar calado. Se não vai edificar, engula ou cuspa, né? Mas não fale o que vai prejudicar. Tem coisas que você só pode falar depois. Tem coisas que é melhor nem falar. E tem coisas que temos que saber falar, que é com doçura. Sejam completamente dóceis. Sejam pacientes. Sabe o que é paciência? Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Você vai para uma clínica e está lá uma fila. 30 pessoas na sua frente. 30 pessoas na sua frente. E para cada pessoa, a pessoa demora 1 hora para atender. O que é que você pode fazer? Nada. Entende? Esperar. Você é um paciente. E o paciente não cuida de si mesmo. O paciente, ele apenas espera a sua vez de ser atendido. É daí que surge essa ideia de paciência. Se você gritar, vão chamar o segurança, você vai preso. Paciência, né? Eu sei que tem casos que você tem que fazer um showzinho para ser atendido, mas não é disso que eu estou falando, tá? Mas de regra geral, ser paciente é isso. É você esperar a sua vez, sem gritar, sem se irritar, sem agitação. É demorar para ficar irritado. O paciente não é aquele que nunca se irrita, é aquele que demora a ficar irritado. E na igreja, gente, se você for esquentadinho, irritadinho, qualquer coisa faz logo o bico, não gosto, não quero, não concordo, tá errado, e bibibi, dididi. Você é um dos que causam problema e divisão na igreja. Aprenda a se acalmar, aprenda a respirar fundo, aprenda a ficar calado, aprenda a dar uma resposta depois, aprenda a esperar o momento certo. Seja paciente. Tem coisas que tem que esperar, gente. Não dá para fazer tudo do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso tempo. A gente vai acabar dividindo a igreja. Por causa de quê? Infantilidade. Sejam pacientes. O que mais? Suportando uns aos outros com amor. Suportar é você segurar firme. Segurar firme. Você não abandona, você não larga. Mas é com amor. Porque não adianta dizer, tá bom, né? Fazer o quê? Tem que perdoar, né? Fazer o quê? Lá vem o irmão, né? Mas é irmão fazer o quê? Com amor. A gente suporta,
A gente aceita, a gente acolhe, mas tratando a pessoa bem. Tem irmão que a gente não gosta, mas a gente suporta com amor. A gente sorri, a gente abraça, a gente elogia, a gente valoriza, a gente ajuda, auxilia, mesmo não gostando dele. Mas porque a gente ama. E amor não tem a ver com o que você sente por ele. O amor tem a ver com o que você decidiu fazer com ele. Eu posso até não gostar de você, mas eu assumi um compromisso com Deus. E por causa do meu compromisso com Deus, eu vou te tratar bem. Isso é amor. É uma decisão de lutar contra seus impulsos. Não, eu vou te tratar bem. Eu vou te ajudar, te auxiliar, eu vou ser seu amigo, mesmo que eu não goste disso. Entende? E eu sei que é bem delicado isso, tem pessoas que não dá para ser muito próximo, tem pessoas que não dá para ser muito amigo, infelizmente isso tem. Mas o alvo é: não seja inimigo de ninguém na igreja. Não existe isso. Existem graus de intimidade, até Jesus teve. Existem graus de amizade, até Jesus teve, natural. Mas o ponto é, todos nós temos que suportar e com amor. Independente do que a gente sente. Comenta aí embaixo se você está entendendo, se você está compreendendo, se está ajudando você de alguma forma. Pode colocar alguma pergunta e comentário, viu? Olha o versículo 3 agora. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade é do Espírito. E eu tenho que fazer todo o esforço para conservar essa unidade pelo vínculo da paz. Ou seja, qual é o meio, qual é o vínculo, qual é o caminho em que eu vou me esforçar para manter a unidade do Espírito? Paz. Não é brigando, não é atacando, não é me vingando, não é agredindo, não é sendo bruto que você vai conseguir isso. Paz é ausência de violência. Paz é ausência de guerra. Paz é ausência da agitação. Então você tem que ter paz dentro de você primeiro, para você conseguir transmitir isso para a igreja. Então, cuidado com seus pensamentos, repreenda aqueles que são violentos, se corrija primeiro na sua mente, cuidado com seus sentimentos, respira fundo e se acalme, porque quando você administra os pensamentos e relaxa sua emoção, suas ações vão refletir isso. A forma que vamos conseguir manter a paz produzida pelo Espírito, a forma que vamos conseguir manter a unidade promovida pelo Espírito é em paz. Primeiro eu tenho que ter paz em mim para poder transmitir isso nas minhas palavras e ações. Aí olha o versículo 4, ó. Há um só corpo, o corpo aqui é referência à igreja. Não tem duas igrejas, só tem uma. Ou você está na igreja de Cristo ou não está nela. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Veja que batismo faz parte da teologia do apóstolo Paulo. Veja que batismo faz parte da igreja. Veja que batismo faz parte da vida dos salvos. Estou dizendo isso porque já tem igrejas pregando a não necessidade do batismo. Veja quanto evangelho falso tem por aí, né? E dizendo até que Paulo é contra o batismo. E Paulo é o que mais fala de batismo. Vamos lá. Olha o versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Ou seja, tudo referente a Deus é um só. Então por que a gente vai ser dividido? Entendeu? E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Isso aqui é uma referência aos dons, que eu vou explicar em outros vídeos. Quando eu ensinar o livro de Efésios, eu explico mais. Mas o que eu quero dizer no momento é, na igreja cada um tem um dom, cada um tem um talento. Não sinta inveja do irmão porque ele faz melhor do que você. Dê glória a Deus. Se o irmão faz melhor do que você, é porque Deus está abençoando a igreja. Vai procurar a sua área.
Ou se você admira o irmão, procure fazer como ele faz, peça a ele, irmão, me ensine. Como é que você faz isso? Como é que você aprendeu? Porque, é dom, é talento. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Dom é como se fosse o seguinte. Hoje, né? É porque eu ainda vou falar dos dons espirituais e tal. Mas hoje, o que é dom? É aquilo que você tem facilidade de fazer. Jodes, como é que eu descubro qual é o meu dom? O seu dom é aquilo que você faz com facilidade, geralmente melhor do que a maioria, e geralmente as pessoas te elogiam. Quando você faz com facilidade, geralmente melhor do que a maioria, geralmente as pessoas te elogiam e você gosta. Isso é um dom. Entende? Mas isso não quer dizer que você faz bem feito. Isso não quer dizer que você faz com excelência. Talvez você precisa fazer um curso, talvez você precisa ler um livro, talvez você precisa de uma mentoria, fazer um treinamento para ir aperfeiçoar. Identifique isso na sua vida, veja alguém que faz com excelência e aprenda com ele. Talvez comprando o curso, uma mentoria, um e-book, vendo vídeos dele na internet, sei lá. Entende? Foi assim, por exemplo, que eu melhorei, né? Eu ainda quero melhorar mais, né? Mas geralmente as pessoas gostam das minhas aulas, geralmente as pessoas gostam das minhas pregações, e desde criança que eu falo bem. Mas eu não falo assim como eu falo hoje, quando eu era criança. Era muito feio. Na verdade, quando eu comecei a fazer vídeos na internet, eu apaguei todos, né? Comecei com o Instagram, não gostei muito da minha experiência no Instagram, mas todos os vídeos do Instagram eu apaguei. Era horrível, entende? Eu ficava pensando, como é que as pessoas gostaram disso? Né? Mas enfim, eu venho fazendo cursos, lendo livros, treinamentos, porque eu gosto, é um dom que eu tenho, a pregação, o ensino, a oratória, e eu quero melhorar cada vez mais. Se esse é o seu dom, aperfeiçoe. Talvez seu dom seja outro, escrever, desenhar, cozinhar, tudo pode ser usado para servir a Deus no reino. Entende? Então, cada um na igreja tem o seu dom. Busca o seu e aperfeiçoa ele. Não fica de inveja do outro, não. Incentiva o outro. Procura a sua área e aperfeiçoe que vai ser melhor. É assim que vamos manter a unidade da igreja. Gente, finalizando, a unidade é necessária em qualquer corpo, em qualquer instituição, em qualquer lugar onde tenha pessoas. E unidade não quer dizer todo mundo pensar igual, falar igual e fazer igual. Unidade significa pessoas diferentes, usando seus talentos, respeitando uns aos outros, tratando bem uns aos outros, trabalhando em prol do mesmo propósito. O propósito da igreja são dois. O propósito da igreja são dois. Que é edificar a ela mesma, a gente precisa se edificar, e proclamar as grandezas de Deus. Ou seja, a gente se edifica e evangeliza. A gente se edifica e evangeliza. O trabalho da evangelização é de todo cristão. Não é do evangelista nem do pastor. É de todo cristão. A igreja é a evangelizadora do mundo. Então nós nos juntamos, nos reunimos, convivemos juntos, usando nossos talentos, nossos dons, para nos edificarmos, nos fortalecermos e ir para o mundo alcançar almas. Jesus orou por isso e o apóstolo Paulo nos orientou a como fazer isso. Que Deus nos abençoe e nos ajude a glorificar o teu nome por meio da nossa unidade. Essa aula valeu? Te ajudou de alguma maneira? Se sim, eu te peço, não deixe de curtir, comente alguma coisa aqui embaixo, porque isso me ajuda a crescer também. Comente aqui o que você aprendeu, o que achou interessante, se ficou alguma dúvida. E compartilha nos grupos. É muito importante outros irmãos verem esse conteúdo. Outras pessoas que não conhecem a fé bíblica ainda. Você pode ser um instrumento de Deus fazendo esse compartilhamento. Que Deus te abençoe e até a próxima mensagem.